Eu adoro cases, adoro histórias e, claro, de arquitetos, de escritórios de arquitetura, entre os quais o do João Pedro Crescente, o ambidestro. Acompanho esse menino há anos, ele é super jovem, ele passou por vários estágios, entre os quais no escritório do Isaiah Weinfeld. Ele tem uma história muito rica que eu tenho certeza que os jovens arquitetos vão se encantar com a sua experiência nesse pouco tempo de trabalho, mas com uma consistência impressionante. Não é, seu João Pedro? Bem-vindo. Bom, muito obrigado. Em primeiro lugar, é uma honra para mim estar aqui representando o escritório. Fiquei muito honrado com as palavras. Muito obrigado, de verdade. Acho que cada dia a gente vai tentando ser um pouco disso e melhorar cada vez mais e ter um resultado maior de excelência para nós e para os nossos clientes. Como tu mesmo falou, meu nome é João Pedro Crescente, eu tenho 28 anos e desde pequeno eu sempre quis ser arquiteto. Desde pequeno eu sempre tive uma sensibilidade para o meio das artes criativas, a parte de criação, a questão das sensações, a questão do mundo das artes visuais. E eu tive a descoberta da arquitetura, eu acho que quando eu devia ter em torno de uns 10 anos de idade. E eu descobri a arquitetura no caderno de móveis da Zero Hora, em que, para mim, eu esperava chegar ao caderno ansiosamente de móveis, aquele bem grosso, assim, cheio de plantas e prédios. E aquilo, para mim, era, assim, o momento mais esperado, assim, da semana. E aí eu comecei muito a analisar e observar a cidade ao redor de mim, desde a arquitetura de interiores quanto a arquitetura de exteriores, e aquilo eu notava que me tocava. Então, eu acho que eu devia ter uns 12 anos, assim, e eu já tinha, assim, muito claro para mim que eu queria ser arquiteto. E quando chegou a época do vestibular, eu estava com 17 anos, eu me formei no colégio, e aí, sem dúvida, a arquitetura era, no caso, a bola da vez, digamos assim, o the next step. E aí eu entrei na arquitetura da Uniriter e foi uma experiência muito bacana, porque daí a gente mergulha realmente no mundo da arquitetura e passa a entender que a arquitetura é muito além de um prédio, de um caderno de móveis, né? A gente passa a entender o conceito do espaço, o conceito da cidade, como que a arte da arquitetura consegue impactar na vida das pessoas e do cenário urbano. Eu me considero um cara muito feliz por isso, muito sortudo de fazer o que eu amo, que é a arquitetura. Graças a Deus. Não vou nem perguntar nada, ele fala super bem. Durante o processo da faculdade, eu senti a necessidade de aprimorar mais os meus conhecimentos para novos horizontes. E então eu decidi participar de uma faculdade em Londres, que é chamada de AA School. Só que ela é uma faculdade que, na época, ela ainda é uma faculdade muito cara e muito, digamos assim, difícil de entrar. É considerada a faculdade de arquitetura mais antiga da Inglaterra, então ela tem toda uma tradição e tudo mais, assim, know-how, que é muito bacana. E eu descobri que eu não poderia fazer aquela faculdade por uma questão financeira, por uma questão, enfim, de investimento e digamos, o envolvimento que seria tu sair do Brasil e ir para a Inglaterra e viver em pounds, assim, né? Não tinha como, né? Então eu apliquei para a bolsa desse Spring Semester e eu fui aceito. E aí eu me mudei para Londres em 2009. Nessa faculdade Nessa faculdade que eu queria. E foi uma experiência incrível, foi uma imersão, assim, no mundo da arquitetura. A gente era muito cobrado, assim, a gente tinha que pensar o nosso projeto de todas as facetas da arquitetura, não só de interiores ou exteriores ou paisagismo, mas questões técnicas, estruturais, hidrossanitárias, enfim, todos os complementares que envolvem um projeto, e a gente tinha júris toda semana. Então aquilo foi um soco no estômago, assim, para mim, de que a gente tinha que pensar a arquitetura como um todo, né, e pensar em todas as camadas que aquilo afetava um espaço. E eu fiz esses 6 meses, foi incrível, tive a oportunidade de participar de palestras com grandes arquitetos do mundo, assim, conhecer empreendimentos, a gente viajou para vários lugares da Europa, então foi muito rico, assim, a experiência que eu tive. E aí eu voltei para a Uniriter, com aquela coisa assim, é bacana aqui, mas olha só o que eu tive agora lá, então como é que vai ser... Choque de realidade. Aquele choque de realidade, exato.
E aí deu 6 meses e eu comecei a estagiar em alguns escritórios aqui em Porto Alegre, que foram muito bacanas as experiências que eu tive. Mas aí surgiu a oportunidade de uma bolsa em Viena. E aí, na hora, eu sou candidato, né? Eu sou candidato a essa bolsa, eu gostaria de aplicar, só que tinha uma questão que tinha que saber falar alemão. Uau. E eu estudei no Colégio Farroupilha e eu tive aula de alemão, mas muito básico, assim, saber falar oi, qual o seu nome, contar de 1 a 10 e era isso, né? E como tinha essa demanda do alemão e eu tinha um certificado muito antigo, assim, do alemão de 2005, eu acho que era uma coisa bem antiga, eles aceitaram, né? Só que eu sabia que aquele certificado para mim, exatamente, aquele certificado ele poderia informar que eu tinha o básico, mas na minha cabeça não tinha o básico, né? Então eu fui aceito na vaga, foi muito positivo, mas eu tinha um período de 2 meses, eu tinha que renascer ou ressuscitar o meu alemão, ou ter pelo menos o básico, assim, né? Então foi um caos, assim, mas foi muito bacana, assim, esse desafio. Então eu fazia aula de alemão todos os dias aqui em Porto Alegre. E aí em 2011 eu fui para Viena, na Universidade Tecnológica, fazer um semestre lá também. Então foi maravilhoso. A gente tem o nosso jeitinho brasileiro, né? Então a gente no início era um pouco difícil entender as aulas, mas o nosso ouvido ele vai se treinando. E aí depois, nada que um Google Tradutor ele não ajude o inglês, e acabou se transformando numa experiência muito rica e muito positiva, assim, para o meu know-how, assim, de arquitetura. E aí, na verdade, depois de Viena, eu fiquei sabendo que o ISAE estava fazendo uma seleção de estágio, e eu resolvi aplicar. Eu resolvi aplicar, na verdade, ainda de Viena. E aí eu resolvi aplicar, e eu fui chamado. Eu fui chamado para uma entrevista e aí eu saí de Viena e, na verdade, eu nem voltei para Porto Alegre. Eu fui direto de Viena para São Paulo, em que eu fui aceito e aí eu fiz parte da equipe do ISAE, em que foi uma faculdade para mim, assim. Foi onde eu diria que eu mais aprendi, assim, e eu entendi como a gente consegue chegar naquele grau de refinamento, assim, de arquitetura. Foi um outro soco no estômago, assim, no bom sentido, assim, de o quão a gente tem que buscar e almejar para a gente chegar naquele resultado de excelência. E tu atribuis a essa tua experiência ou ao ISAE, a experiência no ISAE em particular, a questão da formação da tua identidade como profissional, do refinamento e tudo, é muito claro isso. Eu acho que a nossa formação é muito pessoal, assim, é um conjunto de fatores, né, digamos, o nosso background, assim. Então, eu acho que todos os lugares que eu sempre busquei essas fontes, essa informação, era porque eu me via, de alguma forma, como uma maneira de aprimorar. Nossa, o ISAE, ele é um mestre, ele é fantástico, ele é uma pessoa... É um gênio da arquitetura, assim, e foi uma experiência ímpar, assim, ter a oportunidade de ter trabalhado com ele. E depois tu voltaste para cá e abriste teu escritório. Eu sempre tive o desejo de ter o meu escritório, né? E então eu resolvi plantar a sementinha em Porto Alegre, no caso eu voltei a Porto Alegre, e eu tinha uma colega de faculdade da qual a gente se dava muito bem, a gente era e continua sendo muito diferentes, mas nós somos muito amigos e a gente tem uma sinergia muito bacana. E logo que eu voltei de São Paulo para Porto Alegre, eu estava um pouco ainda desazado, e a Raquel Zafalon, que hoje em dia é minha sócia, minha querida parceira, ela me convidou para trabalhar num projeto com ela. E como eu não tinha nada a perder, a gente estava ainda... Ela também tinha recém se formado, estava sentindo um pouco o mercado. Por que não unir forças? Por que não se conhecer um pouco e ver do que sai essa parceria? E aí dali nasceu a Ambidestro. Dali nasceu o nosso querido escritório, a nossa querida... Que hoje já tem mais uma sócia. Hoje em dia nós temos a Laís, que foi uma super aquisição para o nosso escritório, para a nossa família. Então, hoje em dia... Vocês se dividem como, assim, os trabalhos? Hoje em dia, nós somos eu, a Raquel e a Laís, somos os sócios, né, principais. Eu e a Raquel, nós somos sócios fundadores e a Laís entrou posteriormente. Na verdade, eu acho que, assim, os três, eles são muito diferentes uns dos outros. Mas, assim, as nossas referências e a nossa base,
arquitetônico, o nosso repertório é muito parecido. E eu acho que por isso que dá essa sinergia, porque daí a gente tem um encontro de diferenças pessoais que gera discussões e enriquece. Né? Sim, que repertório diferente, aí fica meio incompatível. Eu acho que sim, eu acho que a gente tem um gosto muito parecido, o que a gente em gosta. Em bom português, gosto, pessoal. Eu acho que sim, eu acho que também. Sim. Eu acho que é uma questão de gosto. Muito bem. E se a gente pudesse resumir essa tua história, e hoje vocês chegam a fazer, eu vi um projeto teu, era um projeto efêmero, né, de um pool de empresas focado no empreendimento imobiliário aqui em Porto Alegre, montado num shopping, aonde tu tinhas inclusive desenhado o mobiliário, o escritório ambidestro tinha desenhado, e o mobiliário era definitivo, era determinante para o projeto. Então vocês chegaram num patamar adiante, eu considero isso. E era até um mobiliário que eu falei para ti, nossa, eu acho que isso tem que entrar em linha, não sei como é que está hoje a situação. Mas se a gente pudesse, resumidamente, dizer para as pessoas, isso o teu escritório eu considero um case de sucesso. Se for falar para as pessoas o que é um case de sucesso, o que passar para as pessoas de, tipo, façam o que eu fiz ou não façam alguma coisa, o que tu diria para elas? Eu acho assim, que o nosso escritório ele tem muito a aprender ainda. Eu acho que cada dia a gente aprende muito, a gente erra muito também. Eu acho importante falar também, Elione, que quando a gente, na verdade, o que o público vê é um mundo glamuroso da arquitetura. Ele vê um mundo de fotos e vídeos de apartamentos, casas, empreendimentos maravilhosos. Mas, na verdade, por trás disso tem muito trabalho, digamos parece assim. Que brotou ali, né? Exato. Mas, assim, por trás disso tem um mundo muito, digamos assim, pesado, de obra, de detalhamento, de execução, de acompanhamento, né? Que muitas vezes fica, de certa forma, ofuscado pelo glamour que a arquitetura traz desses cenários. Mas eu acho que, assim, a gente está num processo de constante evolução, né? A gente está sempre buscando aprimorar o nosso atendimento, os nossos clientes, o trabalho que a gente entrega para os nossos clientes. E, enfim, a gente tem muito ao que aprender ainda e o que desenvolver. Mas eu acho que o conceito do nosso escritório e as práticas que a gente aplicou que deram certo e que eu indico para os meus colegas é que eu acho que em primeiro lugar é muito importante você saber bem aonde você quer chegar. Eu acho que é muito importante saber como você se projeta daqui a 5, 10 anos, como escritório. Como é que tu te projeta daqui a 5, 10 anos? Não, eu acho que, começando por isso, eu acho importante saber aonde você quer chegar como escritório. Então, por exemplo, quando a gente abriu um escritório, desde o início, a gente não queria só trabalhar com o mundo dos interiores. Isso era um desejo muito claro pra gente, porque a gente adora a arquitetura em todas as suas escalas, né? Só que a gente sabe que tudo na vida é uma questão de step by step. A gente não pode dar um passo maior que as pernas, senão a gente acaba se perdendo, né? Então a gente optou por se aprimorar muito na área dos interiores, por uma questão de oportunidade, por uma questão de escala, que era o que mais apareceu no primeiro momento de mercado. E a gente chegou num ponto, que eu diria que esse ponto de transição é um ponto recente, em que a gente se considera, de certa forma, expertos nessa área e a gente está começando a crescer a escala. E quando eu digo crescer a escala é quando a gente passa da transição dos interiores para os exteriores. Porque, na verdade, o nosso desejo mesmo como escritório é a gente poder desenhar uma casa, um edifício, uma loja por dentro e por fora 100%. Porque a gente acha que a gente ganha, o projeto ganha muita força com isso, né? Quando tudo nasce já amarrado, né? Então a gente está num processo de transição de escala em que os interiores sempre vão continuar sendo o nosso carro-chefe, né? Até o presente momento, mas a gente está cada vez mais se experimentando, fazendo projetos agora de edificações, pequenas e médias edificações, em que nós não temos apenas o controle dos interiores, mas nós temos o controle e a conceituação das fachadas e das volumetrias externas.
Maravilhoso. Isso está em que ponto? Já começaram a construir, estão projetando? Sim, a gente tem alguns projetos, eles estão ainda na prancha, né? Ainda estão sendo detalhados ou sendo desenvolvidos internamente. Outros eles estão na fase inicial de construção e outros já estão em construção. E vocês foram procurados pelas empresas para fazer isso ou vocês procuraram? Eu acho que foi os dois, porque a gente sempre deixou muito claro para os nossos clientes qual era o nosso desejo, sabe? Onde a gente queria chegar. Então, eu acho que é uma questão de sinergia natural, né? E eu acho que também o cliente vai sentindo, né? A gente gosta de dar muito pitaco, assim, e ajudar sempre os nossos parceiros, e a gente tem tido experiências incríveis, assim, de cocriação. Então, eu acho que é uma coisa natural, E eu queria encerrar dizendo que tudo que se viu até hoje do escritório Ambidestro dá a impressão que ele tem muito mais tempo do que tem, né? Até pelo nível de qualidade, de eficiência, de excelência e tudo, em termos de design, de tudo. E vocês têm menos de 5 anos, tem 4 anos? Nós fizemos 4 anos, agora em abril desse ano, mas o escritório ele está, digamos, ele está aberto há uns 5 anos, eu diria, né? Que a gente está já trabalhando juntos. Isso não é um mérito meu, mas é um mérito do nosso time. A gente é uma equipe, né? Isso é mérito meu, da Raquel, da Laís e do time que tem por trás da gente, que é um time muito comprometido. E a gente tem isso muito claro, assim, que todos ganham juntos, todos crescem juntos. E isso faz com que a gente tenha uma área de trabalho, uma área de criação muito acessível, muito bacana, assim, muito saudável. Vocês têm site? Onde vocês podem ser encontrados na web? A gente pode ser encontrados na web no ambidestro.com.br ou ambidestro.arc.br. O nosso Instagram é ambidestroarc e nós estamos também no Facebook. Maravilha. Parabéns, muito obrigada por compartilhar com a gente a vida. É um prazer. Porque arquitetura é vida, né? Sem dúvida. Eu estou entre o emocionada e o agradecida, adorei essa conversa com o João Pedro, acho que vocês também curtiram bastante. Então, agradeço a ele, a você pela sua audiência e quero lembrar que você pode se inscrever aqui no canal Eleone Prestes, apertar lá na campainha, no sininho, para que toda terça-feira, quando entrar conteúdo novo, você seja avisado e fique por dentro de todos os assuntos que a gente trata aqui. Beijo, obrigada!